Olá, Fábio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, André? Como é que tá você? Tudo bem. Deixa eu Vamos aqui. ajustar minha câmera. Muito Pronto. bem. Pronto. Seja bem-vindo. Agradeço pela oportunidade e aceitado o convite da gente conversar um pouquinho aqui sobre ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar você, toda a equipe da FAPEMA e todos os amigos do Maranhão e desejar a vocês também um sucesso aí na gestão da FAPEMA e que também o Maranhão possa saltar esse desafio que nós estamos enfrentando no Brasil inteiro hoje. Com certeza. A gente vai explicar um pouquinho para os colegas que estão assistindo a gente o objetivo da live, né? E Tá. o tempo de duração, como é que vai se proceder essa conversa, para quando chegar próximo do final, a gente encerrar ela sem que ele caia automaticamente. Essa que é a ideia, né? Depois de uma hora. Não, tranquilo. Então, Fábio e os demais colegas, a gente resolveu conversar com colegas de destaque nacional sobre ciência, tecnologia e inovação no enfrentamento da pandemia. Essa é a temática geral da nossa ideia, né? Semana passada nós convidamos o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Davi Teles, conversou conosco, e nesse momento agradeço por ter aceitado o nosso convite, apresentando um pouco de você aqui. O professor Fábio Guedes é professor da Universidade Federal de Alagoas, também presidente da Fundação de Amparo de Alagoas, a FAPEAL, e também, atualmente, depois que o professor Evaldo assumiu a presidência do CNPq, ele assumiu também a presidência do CONFAP, né? Então, seja bem-vindo, né? Nós vamos fazer uma rápida conversa aqui dessa live, falando de alguns assuntos pertinentes ao nosso estado, o Maranhão, mas não, também o Nordeste e o Brasil de modo geral, já que nós atuamos amplamente dentro do CONFAP de todo o Brasil. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Quem é Fábio Guedes? Tá, obrigado novamente, André. Bem, eu sou formado em economia, tenho um mestrado também em economia, ambos pela Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande. Essa universidade ela foi subdividida, então nós temos agora a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu fiz mestrado e graduação em economia. Sou natural de Campina Grande também, considerada a terra da inovação no Nordeste. Sim. E fiz doutorado em administração na Bahia, na Escola de Administração da UFBA. E em 2001 fui para Salvador, fiquei em Salvador durante 8 anos. E de Salvador, ao fazer doutorado, morei, trabalhei nas universidades, centros universitários por lá. E em 2008 eu vim para a Universidade Federal de Alagoas. Estou até então colaboro em dois programas de pós-graduação, o programa em Economia Aplicada, da UFAL, e o programa de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, que é o mestrado Profinit, é um mestrado profissional, então um acadêmico e outro profissional, e desde janeiro de 2015 eu estou na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a convite do governador Renan Filho. Então já vamos completar 6 anos que estamos à frente da Fundação de Amparo à Pesquisa. E em 2019, nós assumimos, junto com o professor Evaldo, como você bem mencionou, a gestão do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. E na saída agora, há pelo menos um mês, o professor Evaldo assumiu o CNPq e nós, com a ajuda de vocês, todos os presidentes, nós estamos à frente do CONFAP nesse momento. Obrigado, professor. E explica um pouco melhor para aqueles que estão aí na live o que é o CONFAP, o que faz o CONFAP e qual é a atuação primordial desse conselho que agrega todas as fundações do país. Bem, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa é um conselho que é uma associação das fundações criada em 2006, e essa associação tinha um caráter de trazer para as fundações, né, a filosofia do papel federativo, ou seja,
que as fundações elas pudessem ser representadas através dessa associação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, às agências federais de financiamento à ciência, tecnologia e inovação, e essa associação também fazer representar as fundações nas instâncias, todas elas, tanto no governo federal, como também no plano internacional. Então, o CONFAP foi criado em 2006, bem recente. As fundações de amparo à pesquisa são bem mais antigas, a mais antiga delas é a FAPESP, da década de 60, depois veio a FAPEMIG, de Minas Gerais, depois a do Rio Grande do Sul, e após 1988, com a promulgação da Constituição e com o capítulo da Ciência, Tecnologia e Inovação, as demais fundações foram sendo criadas, seguindo o exemplo das que já foram bem antes criadas, como a FAPESP, a FAPEMIG e a FAPERGS. E a FAPEAL aqui, ela tem 30 anos, completa agora em setembro 30 anos, foi criada em 1990. Em 1990, praticamente, foram criadas várias fundações. Então, somos hoje 26 fundações estaduais e estamos batalhando, se não fosse esse problema da pandemia, da Covid-19, nós estaríamos bem avançados com a parceria muito grande da comunidade científica, acadêmica, de instituições e também do compromisso do governador de Roraima para que a 27ª fundação fosse criada. Sim, muito bem. Então, nós temos uma última fundação, né, que ainda se agrega agora ao Conselho e que agora todos os estados teriam uma para financiar, né, nossa pesquisa a título estadual, né? Comentar. Fábio, fala um pouco sobre a Fundação de Alagoas, aí, quais são as suas inovações que na sua gestão você levou para o estado, para a gente até comparar um pouco com a nossa no Maranhão, os colegas entenderem um pouco como é que cada gestor atua dentro das suas fundações. Fala um pouquinho aí sobre a sua fundação, sobre o seu estado. Minha Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL, como eu mesmo falei já, ela completa 30 anos esse ano de 2020. Em setembro ela completa 30 anos. Ela é uma construção da comunidade científica acadêmica do Estado, em parceria muito estreita, se não fosse isso, não sairia do papel, de uma parte da classe política de Alagoas que entendeu que uma fundação dessa natureza no Estado seria extremamente importante, porque além de viabilizar recursos e também atender aos anseios do financiamento à ciência alagoana, ela se complementaria também às agências federais que há bastante tempo contribuem com o Brasil, como o CNPq, a CAPES e a FINEP. Então, em 90, ela foi criada por decreto estadual, depois entrou na Constituição do Estado. Então, essa fundação ela foi construída e tem como alguns proeminentes cientistas e também políticos que fizeram parte dessa criação. Temos, por exemplo, o professor José Medeiros, que foi um secretário de Educação, foi deputado estadual, e quem foi a pessoa que encampou o projeto na Assembleia Legislativa. E tivemos também pessoas da comunidade científica acadêmica, que eu me lembro da professora Marília Goulart, por exemplo, que foi a primeira mulher premiada com o Prêmio Jovem Cientista do Brasil. Então, foi a primeira mulher premiada, ela também participou, defendeu o projeto na Assembleia. E era a construção coletiva. De 2015 para cá, nós inovamos em algumas coisas. Por exemplo, nós entendemos, André, que a Fundação de Amparo à Pesquisa ela tem que ser conhecida da sociedade alagoana. Ela tem que ser defendida não somente pela comunidade científica acadêmica. A comunidade científica acadêmica, muitas vezes, ela fica muito restrita, né, muito estreita em termos de participação ativa dentro da sociedade, até mesmo para se fazer representar. Então, uma das grandes metas que nós tínhamos é abrir, de fato, a FAPEAL para o conhecimento da sociedade. Então, investimos pesadamente em comunicação, estruturamos nossa área de publicidade, propaganda, marketing, né, para que a sociedade conhecesse o que era a Fundação, qual é a sua missão, né, qual a sua importância, e dentro do Estado, até mesmo dentro da estrutura do Estado, para que o próprio servidor público conhecesse
e valorizasse essa instituição. Então, isso foi um primeiro passo extremamente importante. Segundo passo importante nós adotarmos como critério, como regra, a adoção de editais públicos. Então, uma fundação ela tem que atender de maneira democrática todas as áreas de conhecimento e também atender às demandas dos cientistas e acadêmicos através do edital público, não é? Além disso, interiorizar os recursos. Uma parte considerável dos recursos tinha percentuais dentro dos editais que priorizavam, né, e dava atenção aos pesquisadores, cientistas que estão no interior. E muitas vezes, esses cientistas eles não contam com programas de pós-graduação, não contam com recursos, laboratórios. Então, isso foi uma prioridade que nós adotamos no início. E também termos um fluxo contínuo de editais que não falhasse de um ano para o outro. Eu me lembro muito bem, André, que quando eu estava na Universidade Federal e tinha trabalhos aprovados para apresentar no exterior, muitas vezes você não tinha um edital dentro da fundação para poder a gente apresentar os trabalhos no exterior. Eu fui vítima disso. Então, de 2015 para cá, nós temos editais todos os anos. Infelizmente, esse ano, né, nós não conseguimos lançar o edital ainda em razão da pandemia. Ninguém está viajando, ninguém está fazendo reunião científica, nem congresso. Mas boa parte do que tinha para o primeiro semestre, no começozinho do primeiro semestre de 2020, foi contemplado com o edital que nós já lançamos no ano passado. Então, essa fundação, de 2015 para cá, já lançou em torno de 68 editais públicos, são 75 milhões de reais investidos diretamente em projetos de pesquisa, em financiamento à ciência, em bolsas. Foram mais de 3 mil bolsas pagas, 700 a 800 projetos de pesquisa financiados, 180 pesquisadores viajaram de Alagoas para várias partes do Brasil e 70 destinos internacionais. E também nós apoiamos aqui em torno de 150 eventos científicos acadêmicos, inclusive o maior evento de ciência, tecnologia e inovação da América Latina, que foi a 70ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, nós temos um balanço muito positivo a respeito disso e trabalhamos sempre estreitamente, de maneira estreita, com todos os reitores das universidades públicas, todos os reitores dos centros universitários e do Instituto Federal. E damos prioridade, temos que dar prioridade a universidades estaduais, porque os recursos são do Tesouro Estadual, então a gente precisa priorizar os investimentos nas universidades estaduais. Claro, garantindo, né, a meritocracia nos editais, porém, tendo políticas específicas para as universidades estaduais. Entendi. Muito bom. Algumas das ações e dos pensamentos que você tem aí, a gente também tem implantado aqui na Fundação, né, de tentar fazer a Fundação ser conhecida, né? Então, a gente tenta fazer aqui uma grande divulgação, tentando aí, de certa forma, pegar aquilo que também é pesquisa, mais entendida pelos cientistas, tentar que a comunidade saiba que aquilo está acontecendo, né? A gente tem alguns programinhas aqui que nós estamos colocando, inclusive no momento da pandemia, dizendo o seguinte: a ciência não para, a pesquisa não para, né? Então, chamando os pesquisadores a criar um vídeo rápido, com informações e fotos, mandar para a FAPEM. A gente está divulgando o que o pesquisador tem feito, mesmo em momento de pandemia, mas que por algum motivo não parou, né? A outra questão, a gente tem também usado muito as redes sociais para divulgar as ações da FAPEM, mas também dos pesquisadores. Pra você ter uma ideia, a gente tinha em torno de 4 mil pessoas no Instagram, seguiu a FAPEMA no início da gestão, em maio de 2019, da minha gestão. Nós temos hoje mais de 10 mil seguidores. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca no Instagram, então, rapidamente, aí pelo menos 10 mil pessoas no estado já sabem o que a gente está fazendo, né? Coloca em Facebook, no Twitter. Então, a gente tenta divulgar as ações para que as pessoas também saibam. Tanto o pequeno cientista, por assim dizer, né? Quem está iniciando agora com iniciação científica, desde as pessoas que vão fazer uma pós-graduação no Brasil e no exterior. Muito bom. Bom, você faz parte do Comitê Científico do Nordeste ao combate ao Covid, né? Junto com o Nicoleles, muito bem escolhida a sua pessoa nesse sentido. Eu queria saber o que vocês estão discutindo lá no comitê, o que o comitê já tem proposto aos governadores
e o que você tem discutido recentemente que pode ser levado aos governadores para implantar em cada estado, ou o Nordeste mais consolidado de modo geral. Eu queria que você falasse um pouquinho para os colegas que estão conosco nessa live, e eu queria também deixar aberto para quem está participando de fazer perguntas, porque no final, a gente terminando aqui as perguntas que nós colocamos e combinamos de fazer nesse momento, a gente pode abrir para responder alguma pergunta de uma pessoa que está conosco nesse momento, tá bom? Tá. Antes de responder a sua questão, André, eu posso relatar que a FAPEMA hoje tem um trabalho muito exitoso em várias áreas. Eu conheço boa parte do trabalho de vocês, porque a área de comunicação de vocês se comunica com a nossa. Eu também acompanho a publicidade que vocês têm feito e também editais espetaculares que servem de referência para várias outras fundações. Vocês têm um edital em tecnologias sociais que é extremamente importante e nós aqui não tivemos ainda a oportunidade de lançarmos ele. Nós estávamos, inclusive, construindo quando essa pandemia chegou. É um edital muito importante. Vocês também são responsáveis por enviar estudantes e alunos da rede pública estadual, inclusive, ensino fundamental, para participar de eventos, participar da SBPC. Isso eu sou testemunha dessa atuação da FAPEMA, não só no nível do ensino superior, mas também no nível do ensino fundamental, que é fantástico, né? Então a FAPEMA também está de muito parabéns, é uma das grandes fundações do Nordeste, e eu acho que serve de referência para todos nós, entendeu? Agora, com relação à pergunta sobre o Comitê Científico do Nordeste foi criado dentro da estrutura do Consórcio Nordeste dos Governadores. Veja, o Consórcio Nordeste é uma entidade, não é? Que tem foro administrativo e jurídico nesse momento na Bahia, porque o consórcio que envolve os governadores, a coordenação ela é rotativa, e nesse momento o coordenador é o governador da Bahia, Rui Costa. Então, esse consórcio foi criado ano passado para unir os esforços dos governadores e também dentro do vácuo do próprio papel da extinta SUDENE, não é? Apesar dela funcionar ainda, mas não funciona com os mesmos moldes de quando ela foi criada na década de 60. Então, foi criado em 2003, porém, 2003 do ano passado, mas desde 2003 que os governadores vêm se reunindo sistematicamente. Inclusive, já teve reuniões dos governadores no Maranhão, já teve no Piauí. Então, o Consórcio Nordeste é só uma consolidação desse processo de evolução da cooperação, das parcerias entre os governos estaduais. Então, sentindo, né, uma lacuna nesse momento de enfrentamento da pandemia, essa lacuna em duas direções, que são a direção da informação sobre esse problema, uma lacuna muito grande, e a lacuna também de uma ação mais coordenada no campo da cooperação federativa, principalmente do governo federal, que o Comitê Científico foi criado para poder dar sugestões, estudar a situação, convocar a comunidade científica acadêmica, não só do Nordeste, mas do Brasil inteiro. Então, dentro do Comitê Científico tem uma plataforma chamada Plataforma Mandacaru, que envolve mais de 1.500 pesquisadores do Brasil e do resto do mundo. Tá? Então, esse comitê foi criado sob a coordenação do neurocientista Miguel Nicoleles e do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sérgio Rezende. Esse comitê tem a indicação de uma pessoa por estado. Então, nós temos aí no Maranhão, nós temos o Marco Pacheco, que é o secretário de Políticas Públicas, né? Que ele faz parte, ele é indicado pelo governador Flávio Dino para participar do comitê. Aqui em Alagoas, o governador Renan Filho nos indicou para fazer parte do comitê. Então, esse comitê tem se reunido sistematicamente, toda semana, e dentro desse comitê foram criados 9 subcomitês. Esses 9 subcomitês se reúnem. Também ele capilarizou, né, na perspectiva de trazer mais pesquisadores para poder, dos estados, para contribuir com esses subcomitês. Eles se reúnem, fazem notas técnicas, mandam para o comitê, e o comitê tem se
comunicado com os governadores através de reuniões, dos coordenadores do comitê com os governadores, e tem se comunicado com os governadores através dos boletins científicos. Então, nós temos até agora 6 boletins científicos. Esses boletins estão na página do comitê. A página, posso até citar aqui, né? A página ela é www.comitecientifico-ne.com.br. Então, nós temos já 6 boletins. Esses 6 boletins recomendam aos governadores uma série de ações políticas e também programas. Tá? Nesse último 6º boletim foi de uma importância vital, porque nesse 6º boletim, pela primeira vez, o comitê tratou do tema do lockdown, né? E a gente percebe que ele teve uma influência muito grande nesse momento, especialmente no estado de Pernambuco. Pernambuco decretou, o governador de Pernambuco agora, essa semana, ontem, decretou lockdown em Recife e mais 4 municípios, mas a influência do boletim foi impressionante. E as recomendações desse boletim foram citadas até mesmo no programa do Fantástico, agora no domingo passado, onde o Comitê Científico participou diretamente com algumas informações. Hoje mesmo, da Globo News, de manhã, o Comitê Científico foi citado, o Miguel Nicoleles tem participado de algumas entradas e sessões nos programas da Globo News de reportagem, e hoje, novamente, nós comunicamos à sociedade brasileira resultados do Comitê Científico, principalmente na evolução da pandemia, né, de 30 dias para cá, no Nordeste inteiro. Vai sair um 7º boletim, e esse 7º boletim vai ser um boletim ainda muito mais forte na sugestão de medidas de distanciamento social, porque a gente precisa combater a pandemia com distanciamento social e monitoramento dos casos que vão surgindo e da população já infectada. Porque sem isso, nós não temos uma dimensão real do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Porque a subnotificação de infectados é muito grande e também a subnotificação de óbitos com Covid também é extraordinária. Você falando sobre essas questões, realmente o Marcos Pacheco é o nosso representante do Maranhão aí no comitê. A gente, inclusive, criou aqui um mapeamento, né? Inicialmente era um mapeamento para comparar aí Fortaleza com Natal, porque fizeram um formulário semelhante para identificar como a população estava vendo e sentindo a pandemia da Covid, né? Identificando, inclusive, algumas questões em relação à economia. E o Marcos pediu para a gente modificar o questionário, até mandamos para alguns colegas em outros estados, que era para identificar sintomas. Então, no interior, às vezes, você não tem pessoas que têm a rede de saúde, né? A rede de saúde pública, ou não tem um hospital, eles se deslocam para outros municípios para fazer algum tipo de exame. Então, muita gente podia estar sentindo os sintomas, a gente não sabia. O foco está em São Luís, como, de modo geral, está nas capitais, e agora está se espalhando para o interior, né? Isso aí, a última semana tem evidenciado claramente isso. Então, a gente tem feito essa ação, e a gente percebeu agora, por exemplo, que, inclusive, o consórcio, o comitê, na verdade, perdão, tem também agora um aplicativo que faz o mapeamento, não é isso? Estão divulgando. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse aplicativo. Eu recebi, já repliquei nas redes sociais, eu pedi para a nossa equipe de comunicação colocar também no site da FAPEMA para a sociedade saber e ter ciência do que está acontecendo. Esse aplicativo chamado Monitora Covid-19, ele está em todas as plataformas agora, você pode baixar pelo Play Store, Google Store também. Ele é, inclusive, né, em pesquisa recente feita no Google, é o mais acessado do Brasil, mais baixado do Brasil neste momento. E ele é de uma importância vital, André. Por quê? Porque ao baixar o aplicativo e as pessoas se cadastrarem nele, né, elas podem informar no aplicativo questões relacionadas a sintoma,
onde elas moram, tá certo? O que é que se elas estão em quarentena, se elas já tiveram, se elas tiveram contato com pessoas que foram infectadas, ou seja, é um aplicativo que permite ao Comitê Científico e às autoridades de saúde dos estados do Nordeste terem uma radiografia maior do problema da pandemia no Brasil. Veja, o monitor é tão importante, que outros estados do Brasil solicitaram acesso ao aplicativo e que ele fosse disponibilizado à sociedade, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, alguns municípios do Rio Grande do Sul estão pedindo, um consórcio de municípios do Rio Grande do Sul, o Acre, o Amazonas. Então, esse aplicativo é espetacular. E o comitê, né, digamos assim, numa atitude, diria, André, uma atitude nobre, uma atitude preocupada com este país, colocou à disposição o aplicativo para toda a nação brasileira. Então, veja, hoje o Comitê Científico Nordeste, ele consegue ter, né, um banco de informações, um banco de dados e estatísticas que o governo federal não tem, que nenhum governo federal tem isso, o que permite a gente atuar muito mais fortemente com informações mais precisas. Como não temos, o Brasil padece esse problema de não realizar testes em massa, tá? Então esse aplicativo consegue, né, pelo menos minimizar a ausência dos testes em massa. Então, se nós não temos os testes em massa, nós não temos o tamanho do problema. Hoje, por exemplo, pelos dados oficiais, temos no Brasil em torno de 200 mil infectados. Mas estudos da USP já estimam que esse número de infectados é muito superior, já está chegando quase 1.800.000. Isso é o quê? Apenas 0,6% da população brasileira. Veja, o presidente da República está dizendo o quê? Que vamos chegar a 70% da população brasileira contaminada. Se vão chegar pelo presidente da República e que alguns estudos dizem que realmente pode chegar a 70%, veja, nós estamos com os dados estimados, dizendo que temos 0,6%, então significa que estamos somente no começo de um grande problema, e precisamos atuar muito aceleradamente para salvar vidas. Que vai ser muita gente contaminada? Vai, mas nós não podemos lavar as mãos. Nós temos que salvar vidas e temos que conhecer o problema realmente de frente, problema real. Até o momento, somente o Monitora Covid-19 pode permitir isso. Com certeza. Eu queria só fazer uma comparação. Nesse monitoramento que nós fizemos, que a gente abriu para todo o Maranhão, tem vários sintomas que as pessoas estão sentindo que agora estão sendo relatados pelo noticiário de modo geral, que são sintomas da Covid. Às vezes a pessoa não tem tosse, febre e falta de ar. Ela tem outros sintomas que estão associados à Covid. Então tem muita gente infectada que não está indo para o hospital, que não está se tratando sozinho e agora comprando remédio por conta própria, que está infectado e não faz parte da estatística, né? Então, parabéns ao comitê, né, por essa iniciativa. Eu queria também só fazer uma propaganda aqui, e nós também convidamos o Nicoleles para participar da nossa live, né? Então, na próxima semana nós vamos ter o novo presidente do CNPq, o professor Evaldo, que vai estar conosco aqui na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 16 horas, e propomos para o final do mês o professor Nicoleles. Só que ele não pôde ainda dar a resposta, porque ele tem uma série de compromissos, né, que impedem de dar uma resposta nesse momento, né? Nós temos os dois colegas aí, tanto o Evaldo quanto o Nicoleles, como pessoas que vão estar conosco nas próximas lives. Bom, então parabenizar você e o consórcio por essas iniciativas. A gente já faz uma propagandazinha aqui com essa live do Monitora Covid, tá? E aí esperamos que haja um grande número de pessoas que possam baixar e fazer as informações, né, prestar as informações que vão ser importantes para fazer a estatística, a análise e tomada de decisão, que esse é o ponto mais importante. Bom, passando para o próximo assunto, a gente vai falar um pouquinho novamente do CONFAP, né? Você já foi o vice-presidente do CONFAP, a gente fala na nível de CONFAP, e agora é o novo presidente. Que iniciativas você pretende implantar ao longo de sua gestão, aquelas que você já tem aí delineadas,
né? E falando sobre ciência, tecnologia e inovação, e quais são aquelas que possivelmente você já quer agregar nesse momento para o combate à pandemia? Você tem já ideia do que fazer, o que podia nos falar, nos relatar nesse momento? Bem, na verdade, acho que a primeira iniciativa que temos que ter no Confap, André, é dar continuidade, não é, ao contrato que foi assumido pelo professor Evaldo, por nós, lá em março de 2019, não é? Então, nós estávamos aí atuando razoavelmente bem na parte de cooperação internacional, ou seja, com nossos parceiros aí, o Fundo Newton, Melinda e Bill Gates, tá? Também na União Europeia. Então, assim que eu assumi, eu já recebi cartas da Embaixada do Reino Unido no Brasil, já recebi cartas do representante da União Europeia no país, do Fundo Newton, e nosso compromisso é dar continuidade à cooperação internacional. E eles estão muito preocupados com, lógico, o que está acontecendo no mundo, e estão restabelecendo novas linhas de trabalho, redirecionando novas linhas de trabalho, para poder atender a necessidade do Brasil hoje de tentar enfrentar a pandemia. Então, agora mesmo, dia 22, teremos uma reunião, não é, com a União Europeia, dia 27 novamente, com os representantes da União Europeia no Brasil, e vamos ver o que vai ser apresentado, discutido, e que possa atender os interesses do Brasil e das fundações estaduais no que toca a novas iniciativas de editais e cofinanciamento para o enfrentamento da pandemia. Outro assunto importante é que o CONFAP, nesse momento, claro que todos nós fomos pegos de surpresa pela pandemia. A gente observa a iniciativa de lançamento de editais em várias fundações, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba, Amazonas, a própria FAPESP, tá certo? Todas as fundações estão se mexendo e a gente está tentando, nesse momento, trabalhar em cooperação, tirando dúvidas, a própria FAPEMA também, né? A FAPEP, a semana passada também precisou de algumas orientações, então a gente está tentando trazer experiências, fazer a interligação de quem tem mais experiência com quem não tem, para poder a gente andar mais rápido nas nossas ações nesse momento. É bom lembrar o seguinte, por exemplo, o caso do Ceará, o Ceará andou muito na parte de encomenda tecnológica, fez edital para encomendar tecnologicamente alguns produtos. Então, é bom lembrar o seguinte, a boa parte dos estados está sofrendo a redução do ritmo de crescimento econômico, as receitas estão caindo, e as fundações elas trabalham muito com recurso do Tesouro Estadual. Então, nesse momento, a gente precisa ser muito criterioso, muito objetivo, e algumas fundações estão também sobre o efeito de decretos estaduais e não expansão das despesas, né, e dos gastos. Mas se a gente não necessariamente precisar usar recursos, mas usar a nossa capacidade de articulação entre as fundações e das fundações, né, com outras instituições e instâncias governamentais, isso já é um grande passo, porque de fato a crise é muito severa, né, e exige uma rapidez muito grande na ação dos governos estaduais e especialmente do governo federal. Nós vemos, claro, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou edital junto com o CNPq, a própria CAPES também lançou edital, tá certo? E o que a gente puder colaborar, e a gente não está sozinho, nós estamos aí com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, também trabalhando e discutindo o tempo todo o que fazer, né? Então, a gente precisa, na minha concepção, tentar levar o CONFAP num ritmo cooperativo, no ritmo, né, de estreitamento das parcerias até março. Março nós temos, né, até onde o nosso mandato iria, né, nesses primeiros 2 anos. Agora, depois de março, espero que a gente tenha um horizonte de situação no Brasil diferente do que nós estamos enfrentando hoje, né? Hoje a situação é muito delicada e eu posso dizer o seguinte, André, pelos estudos que nós temos acompanhado pelo Comitê Científico, nós teremos ainda situações muito difíceis no mês de junho e início de setembro. Então, até o final do ano,
nós estamos, mesmo numa curva descendente, tá, da crise, nós ainda estaremos curtindo uma ressaca muito, mas muito traumática. Tá? A gente ainda não, como eu falei na fala anterior, a gente não está nem no início ainda. Estamos começando a enfrentar um problema muito sério. Então, esse ano vai ser um ano de muitas dificuldades e espero que a gente continue com esse espírito colaborativo e cooperativo. Eu queria destacar realmente que é um cenário crítico, né? A gente está acompanhando aí a questão fiscal e econômica em todo o país. Então, os estados estão agora com uma baixa arrecadação, então ninguém está comprando, não está andando de carro, então não compra combustível e não tem arrecadação de ICMS em relação ao combustível, por exemplo. As compras até aumentaram porque agora todo mundo em casa, né? Isso aí é um dos itens que tem aumentado em vários estados, mas alguns estão aí adiando IPVA, né? Como não tem mais ninguém circulando, também não tem multas de trânsito, então a falta de arrecadação é muito grande. A gente está. Tá me ouvindo? Estou escutando. Pronto. Então, a gente tem uma perda de 60% da arrecadação e isso reflete nas fundações, com certeza, porque a gente vai ter uma menor quantidade de recursos, né? Mas, assim como as outras fundações também, a FAPEMA, ela abriu aqui um edital específico também de combate à Covid. Nós temos um edital já aberto, que é a seleção de alunos aí de medicina, enfermagem, para atuar ao combate ao Covid junto nos hospitais, né? E a gente também está fazendo agora um outro edital mais abrangente de pesquisa que deve estar saltando esses próximos dias. Já é um spoiler, por assim dizer, né? Então, a gente está tendo um edital que está criando aqui para colocar recursos em pesquisa aplicada de combate à Covid, né? Isso é importantíssimo, a gente tentar trabalhar, de certa forma, isoladamente, mas também através de uma ação conjunta. A gente sabe que uma proposição que a gente colocou junto à última reunião do CONFAP era pelo menos no Nordeste, a gente tentar aqui no Nordeste fazer um consórcio de todas as fundações e abrir um edital conjunto, né? Mas isso realmente depende que os governadores entendam que isso é importante, né? E que haja recurso para isso, porque se não houver recurso, não adianta. Então, o que vai continuar é sendo aplicado à saúde, que é o mais importante nesse momento, a segurança pública, né? E o pagamento de servidores, que são pessoas, são famílias que estão aí, de certa forma, isoladas e precisam atuar, ou nos hospitais, ou no ensino, enfim, onde eles estiverem atuando. Bom, eu queria, só para a gente terminar a sessão de perguntas que a gente tinha combinado, o que você pensa aí sobre o pós-pandemia? As ações tanto da FAPEAL quanto do CONFAP, o que vocês já têm pensado na normalização de tudo, né? O que será possível? Você colocou uma coisa muito importante que eu concordo, que são os acordos internacionais, né? Eu mesmo, como pesquisador, fui beneficiário desses editais junto à Fundação para a Pesquisa do meu estado e tive uma grande oportunidade de ir para o exterior, levar meus alunos, né? Desses editais nós tivemos aí bons frutos de artigos, resultado de pesquisa, livros. Então, só ressaltando que o CONFAP ele tem essa grande ponte, né? Ele faz essa ponte entre os estados e as fundações de tentar, conjuntamente, obter acordos de cooperação para que a gente possa, de maneira mais ampla, abrir um edital que seja benéfico para os nossos pesquisadores. Tá? Então, seus planos como gestor dentro da FAPEAL e do CONFAP pós-pandemia. O que vocês estado pensando aí no estado e para nível nacional? Eu acho o seguinte, André, nós precisamos, esse ano vai ser um ano, como eu falei, muito duro, não vai ter muito espaço para grandes ações, tanto do CONFAP como também das fundações. Eu acho que é um ano da gente também repensar nossas ações, é um ano que a gente precisa também trabalhar muito, muito e mostrar à sociedade o potencial da ciência brasileira, que nesse momento tem trabalhado duramente dentro das universidades, dentro dos institutos, como a Fiocruz. Nós precisamos trabalhar aí no Maranhão, aqui em Alagoas, em Sergipe,
na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, temos que sermos um elemento desencadeador de informações para a sociedade, para que a gente possa lutar, né, pela ciência brasileira e dizer à sociedade que a ciência está sempre ao lado dela. Ela não concorre com recursos da sociedade que são prioritários e também são importantes para outras áreas. A ciência brasileira é um eixo do desenvolvimento econômico e social. E por isso que também a gente tem que reafirmar o nosso compromisso com o quê? O compromisso que precisamos investir em todas as áreas do conhecimento, tanto as áreas técnicas e tecnológicas, como também as áreas de humanidades e as áreas sociais. Porque, veja, nós estamos enfrentando uma pandemia, que essa pandemia gerou um problema, não só um problema de saúde pública e coletiva, mas sim um problema de saúde, né, que envolve muitas outras áreas do conhecimento. Envolve a psicologia, envolve a economia, envolve a antropologia, envolve áreas que são extremamente importantes, né, para poder a gente enfrentar o problema. E também tem outras questões que vêm pelo futuro que a gente precisa estar preparado. Por exemplo, o desmatamento que está acontecendo no norte do país, as queimadas, eles também estão alterando a forma de viver da natureza. E veja que a pandemia, ela é o quê? Ela é resultado do quê? Da forma como o homem está intervindo na própria natureza também. Então, qual é o nosso futuro? Da forma como nós estamos olhando, né, para as nossas florestas, nosso ambiente. Então, eu acho que a gente precisa também reforçar a importância das áreas de ciências humanas, sociais, dos investimentos de ciência e tecnologia para elas, tá certo? Também reforçar a importância da ciência básica. Veja, a ciência básica é tão importante que sem ela nós não teríamos resolvido o problema do Zika vírus, que é a microcefalia, o nascimento de crianças com microcefalia. A ciência básica é tão importante que se tivesse, com certeza, muito mais recursos, muito mais investimento, nós teríamos uma perspectiva de um cenário de descoberta de vacinas um pouco mais cedo. Vamos demorar aí um ano e meio para termos uma vacina. Por quê? Precisamos de ciência básica, ciência que procure também produzir conhecimento, não necessariamente aquele que vai resolver os problemas imediatos da sociedade, mas também que façam grandes perguntas, né? Grandes perguntas de como é que a natureza, como é que a sociedade ela funciona. Então, dinheiro aplicado em ciência nunca é uma despesa e nunca é, de maneira alguma, um elemento que possa ser desprezado. Agora, é claro, precisamos investir em ciência de qualidade. Para isso, a gente precisa o quê? Observar, olhar e analisar os projetos, né, a qualificação deles, e mesmo dentro da ciência básica, mesmo dentro da ciência aplicada, como também nas diversas áreas do conhecimento, os projetos têm que ter qualidade. Tem que ter qualidade e precisamos mostrar para o mundo a qualidade que nós temos. Muito bem, concordo. Tem algumas perguntas que já colocaram aqui, eu vou fazer algumas delas, inclusive a última que colocaram, você até já respondeu, era em relação às restrições que o CNPq tem imposto à área de humanidades, né? Quais são os ecos estaduais e quais são os impactos disso nas pesquisas sobre a Covid. Então, você já colocou essa questão. Eu acho que a questão do eco por exemplo, a FAPEM, por exemplo, a gente não vai seguir o que o governo federal propôs, né? A gente está colocando os nossos editais em todas as áreas sendo contempladas. A gente não vai fazer restrição para pesquisa, nem para bolsas, né? Que são o principal foco aqui em relação às instituições de ensino. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu queria colocar aqui, foi o doutor Sérgio Silva colocou: existe algum relatório padrão dos resultados do Covid para os estados que fazem comparações das posturas sociais, econômicas e indicadores de impacto? Bom, eu acho que não existe isso. Talvez o Monitora Covid daqui a algum tempo possa, né, fazer uma comparação, porque está começando agora. Mas isso, acho concordo. que você sabe alguma coisa que já tenha? Não tem no momento ainda não. As coisas são muito localizadas ainda. Alguns estados estão publicando através, por exemplo, das suas secretarias estaduais de fazenda, alguns resultados com os impactos da retração econômica. Então, aí, certamente, se a pessoa for do Maranhão, buscar lá no site da Secretaria de Fazenda. Aqui a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas já tem pelo menos uns 2 ou 3 relatórios a respeito disso, mas esse não é o momento, nesse momento não é o foco e o objetivo
do comitê científico. Ok, ótimo. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: eu não sei se é da sua ciência, se você ouviu isso. A oncologista Sabas Vieira, é uma oncologista piauiense, em entrevista ontem à noite à Rede Meio Norte, afirmou que o Comitê Científico do Nordeste não aceitou o protocolo para tratamento do precoce da Covid e que vem sido divulgado pelo Hospital Espanhol Puerto de Sur, e sua experiência já seria um sucesso em Floriano. Você tem ciência dessa Não questão? tenho ciência. Primeiro porque é o seguinte, o comitê, como eu falei, tem 9 subcomitês. Então, os 9 subcomitês tem um subcomitê, deixa eu olhar aqui, eu estou de frente ao subcomitê, que é o subcomitê que trata sobre protocolo. Então, eu acho Certo. que esse comitê que deve se manifestar a respeito disso, mas eu não tenho conhecimento aqui. Subcomitê 2, que é protocolos da ciência médica, ambulatorial, clínicas e terapêuticas, estudos clínicos e desenvolvimento de drogas. O coordenador desse subcomitê é o médico doutor Roberto Badaró, da Bahia. Então, eu acho que a pessoa deve entrar na página do comitê, tem lá como se comunicar, ou então mandar uma carta direcionada para os coordenadores do subcomitê. Aí eu digo, mandar uma carta para o Miguel Nicoleles e para o Sérgio Rezende, para que a gente possa se manifestar a respeito oficialmente. Ok. Fábio, foram basicamente essas perguntas. A gente compilou um pouco da questão das humanidades. Foram 2 perguntas diferentes, mas acho que a gente fala de modo geral dessa ação. Então, acredito que nenhuma fundação vai replicar aquilo que foi feito pelo CNPq, né, pelo governo federal, Não, vai ficar não trabalhando acredito. normalmente, né? Eu queria, então, a gente finalizar a nossa live, te agradecer fortemente sobre essa tua parceria conosco em relação a essa ação, né? Falar que nós estamos muito, muito alegres de você ter assumido a presidência do CONFAP, não, então, um colega nordestino, né? Assumindo um conselho de tão grande importância quanto é o CONFAP. Eu estou há 1 ano na FAPEMA, mas desde o começo vi a importância desse conselho para todas as fundações, e é uma forma de ajudar a todos, de modo igualitário. Eu queria, então, te deixar livre para você falar alguma coisa para finalizar, e aí a gente se despede de todos os colegas que permaneceram conosco até o momento. Tá, eu quero agradecer muito, André, a FAPEMA, por esse convite. Foi excelente participar dessa live com vocês. Foi muito bom, né, ver que teve uma participação bastante ativa, várias perguntas, que aquelas pessoas que não foram contempladas podem colocar o meu contato à disposição, tá? Minhas redes sociais, mandar mensagem. Eu posso tirar algumas dúvidas, se for possível, se não, eu posso encaminhar para poder serem resolvidas, sanadas, principalmente dentro do comitê. Eu queria dizer o seguinte, como mensagem final: é muito importante os governadores estarem atuando nesse momento junto à comunidade científica, às autoridades de saúde e médicas no combate à pandemia da Covid-19. Isso tem sido feito no Nordeste. Eu tenho visto aqui o amigo Ariston, no Rio Grande do Sul, dizendo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem trabalhado muito perto do gabinete do governador, porque sem conhecimento, sem ciência, nós não conseguimos ter um GPS para saber onde estamos dentro dessa crise e como vamos sair. Então, é muito importante. Eu acho que a comunidade científica acadêmica tem sido reconhecida nesse momento pelos gestores públicos. Eu creio e quero acreditar que, passada essa crise, a gente realmente seja mais valorizado em termos de financiamento e nos momentos de decidir, não é, André, onde vão colocar os recursos e onde vão contingenciar os orçamentos, principalmente por parte do governo federal. Eu não creio que, nesse momento, a gente possa ter uma reversão desse contexto de redução dos recursos para a ciência e tecnologia no ponto de vista federal, mas eu tenho certeza que os governadores olharão as fundações estaduais, olharão as universidades estaduais com outro olhar. A sociedade precisa comprar a ideia de que ciência, tecnologia e inovação faz parte do seu cotidiano e são elementos fundamentais, assim como a saúde, a segurança pública, a infraestrutura são importantes e a educação são importantes
para a sua formação e para o seu desenvolvimento. Então, mensagem final, fique em casa. Distanciamento social é a única medida nesse momento para a gente poder frear os casos de infecção e minimizar os custos, né, com a perda de vida nesse país. Ok, obrigado então, concordo. Fique em casa. Nesse momento, realmente é a única arma que nós temos mais forte para poder evitar uma disseminação muito forte desse vírus, que tem, de certa forma, impactado muito fortemente o mundo, né, e o Brasil de modo geral, porque nós temos aí uma outra relação social e econômica diferente de outros locais do mundo. Então, Fábio, eu queria te agradecer e encerrar essa live, agradecendo a todos que ficaram até o momento, certo? E aí, só fazendo uma retificação, é que a live com o professor Evaldo, na verdade, é dia 26, tá? Ele já confirmou 26. A da próxima semana, que não está confirmada ainda, a gente está vendo aí das pessoas que vão participar. De qualquer Vai ser uma maneira, importante live, viu? isso. Vamos contar aí com bastante pessoas, né? Temos aí uma pessoa que saiu já foi reitor da universidade, né? Já foi o presidente da Fundação do Estado de Minas Gerais, presidente do CONFAP, e agora chegou ao CNPq. É uma pessoa que a gente tem uma consideração muito grande. Então, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. um abraço. Fiquem bem.